Quem viaja para o exterior sabe o quanto é caro fazer e receber ligações. Tudo isso por conta de um monte de taxa extra que é cobrado da gente. Agora olha só, a boa notícia é que o Brasil acabou de assinar um acordo que até 2022 nós vamos acabar com essas tais taxas. Esse acordo se chama Carta de Buenos Aires. Ele foi assinado por 19 países. E o Brasil mostrou interesse, mostrou que está empenhado em trabalhar nesse projeto de extinguir, vez por todas, as nossas famosas taxas de roaming internacional. Esperamos que aconteça até 2022, como os caras estão falando. Enquanto isso não acontece, seja para falar, usar a internet ou mandar SMS, uma das nossas principais preocupações quando a gente viaja é como que a gente vai se comunicar. Então aí surge a dúvida, eu uso o roaming da minha operadora ou compro um chip? Como que eu encontro Wi-Fi grátis lá? No episódio de hoje, eu vou dar para vocês umas dicas de como você vai fazer uma viagem internacional tranquila, sem deixar de se comunicar com a sua família, de tirar fotos, de postar nas suas redes sociais. Enquanto isso, gente, se inscreve no canal, dá o seu like, toca esse sininho para você receber as notificações dos programas novos que a gente vai subindo toda semana. Não esquece de me acompanhar lá no Instagram, que eu tô postando coisa todos os dias para vocês, tá bom? Então, ó, bora lá comigo entender melhor essa bagaça. Vamos falar então de Wi-Fi gratuito. Quem nunca viajou para o exterior e ficou com o Wi-Fi ligado procurando rede? Normalmente todos os hotéis têm quando você sai para passear, os parques têm, os restaurantes, estações de metrô e muitos lugares públicos de cidades grandes como Nova York, Paris, Buenos Aires, Londres, Amsterdã, você vai encontrar uma plaquinha dizendo assim, Wi-Fi Zone. Você sabe o que significa isso? Quer dizer que a zona de internet lá é livre. Então quando você abrir o seu celular, você vai achar aquela rede, aí você tem que se cadastrar e fazer seu login. E aí navegar naturalmente. Agora, uma dica é, toma cuidado para você não navegar ou fazer transação bancária no site do seu banco, ou navegar em algum lugar que você tenha as suas informações secretas cadastradas como senhas, porque é uma zona de internet livre, tá? Outra opção é o Wi-Fi pago. Você leva um chip do Brasil ou compra lá, e aí você pode navegar na rede do seu celular, que é uma rede que não tem todo mundo usando, e você usa para o seu smartphone, para o tablet, para o que você quiser, num ambiente mais seguro. Normalmente, os valores desta opção são bem mais em conta. E aí serve pra gente que não quer ficar desconectado durante nenhum momento da viagem. Além desse chip da operadora, tem no mundo inteiro opções de redes pagas, onde você entra no site dos caras, faz um cadastro e paga com seu cartão de crédito. Um bom exemplo de rede é essa Boingo. Lá você entra, faz o seu cadastro, custa $5 e você consegue conectar até 4 aparelhos para você navegar tranquilo. Falando agora de roaming, você sabe que usar os dados do seu celular no exterior não é a forma mais barata, mas é uma opção. Quando você viaja para fora do Brasil, a primeira coisa que você precisa fazer é ligar na sua operadora, entender quanto é que custa esses pacotes de roaming internacional, se vai te atender pela quantidade de internet que você pretende usar no dia, para você não ficar desconectado no momento que você quiser fazer ligação ou navegar na internet. Vamos falar então das 4 principais: TIM, Vivo, Claro e Oi. Essas 4 aqui, todas elas têm opções de pacote de roaming internacional. Vamos agora entender a diferença de cada um deles. A ideia aqui é fazer você economizar quando for comprar de antemão algum plano delas e você saber direitinho quanto está pagando, quanto você consegue usar de minuto de chamada e quantos megabytes na hora que você for navegar na rede 4G. É importante você saber que o plano de cada uma vai depender do pacote que você tem contratado, da demanda que elas têm e do destino que você está indo. E claro, você precisa ficar atento com essas taxas para você não pagar mais quando você precisar fazer uma chamada de roaming internacional. Aí é o seguinte, esses preços vão variar se você for um cliente pré ou um cliente pós. Se você está no seu pacote mensal ou se você comprou um pacote especial para viagem. Mas na verdade, gente, são pouquíssimos minutos por chamada e a franquia é bem limitada. A Vivo, você tem que contratar o individual, né? Na Vivo eles chamam de Vivo Travel. Os caras te cobram R$40 nas Américas por dia e R$60 na Europa, também por dia. Na Claro, por exemplo, os caras separam você entre cliente pré e cliente pós. Se você for um pré ou um cliente controle, você só vai conseguir contratar roaming por minuto e a tarifa vai variar de acordo com o destino que você está indo. Se você for um cliente pós, você vai ter 2 opções. Você, além do roaming internacional, você vai poder escolher entre um pacote Américas ou um pacote Mundo. Ambos valem por 30 dias
só que contando a data da contratação, ou até durarem os seus dados. Os preços vão variar de R$ 130 para 100 mega até R$ 400 para 1 giga. Agora na TIM, eles têm também dois tipos de pacotes, né, para cliente pós, o tal do pós-Liberty, que você pode usar tanto dados quanto voz numa viagem internacional. Tem um pacote na TIM chamado Passport, é um pacote de 30 dias. E aí você, de acordo com o tempo que você vai ficar, o quanto você precisa de minutos na ligação, o quanto você precisa para navegar dados, vai ser o que vai ser construído para fazer o seu preço. Mas o preço dos caras variam de R$ 105 a 270. Isso seguindo a mesma lógica de Américas ou Mundo. Já na Oi, os caras têm um plano de 30 minutos para ligação ou 500 mega de navegação que vai te custar R$ 30 para as Américas e R$ 60 para a Europa. Como vocês notaram, os preços variam bastante de operadora para operadora. Isso porque roaming internacional já não é barato por natureza, né? Olha que eu nem falei de Ásia, né? Lá os preços são bem mais caros. E cuidado com o seu 3G ativado, hein? Você sabe que se você não prestar atenção, ele pode consumir todo o seu pacote de dados assim, ó, no instante, logo que você chega na viagem. Então eu tô colocando um link aqui na descrição que você vai entender, de acordo com o teu tipo de aparelho, como você faz para ativar e desativar o 3G. E, já faz isso na hora que você estiver embarcando. Tem um montão de aplicativo que você consegue baixar antes de viajar e usar no seu celular offline. Tem dois que eu destaco, eu uso bastante o Google Trips, que você consegue ir lá e cadastrar sua viagem, colocar o período que você vai ficar, e ele faz o download de toda a informação daquela cidade, com restaurantes e locais legais para visitar. E o de navegação, eu gosto muito de um chamado Maps.me. É um aplicativo genial, porque você consegue funcionar como um GPS e o tempo inteiro você navega, seja de carro, a pé, de bicicleta, de barco, sem se perder e sem estar conectado online. Baixa esse também. Google Trips e Maps.me, tanto para Android quanto para iOS. Agora vamos falar de chip, o chamado chip global. Lá você vai ter duas opções. Você pode contratar um para ligações e dados ou um só para dados, já que agora a gente consegue fazer ligação pelo WhatsApp ou se comunicar pelos aplicativos das redes sociais. E óbvio, os valores vão variar de acordo com o lugar da sua viagem. Vou dar alguns exemplos de algumas empresas que vendem esse chip. Os links estão aqui na descrição para vocês checarem depois, tá? Uma opção é a EasySIM4U. Os caras têm chip que custam de 37 a 67 dólares, valem por 30 dias e é de acordo com o destino. Normalmente 37 é Américas e 67 é Europa e restante do mundo. O legal desses caras é que eles têm um serviço chamado Mordomo Express, que eles te entregam o chip no momento do embarque, na hora que você estiver no aeroporto indo viajar. Outra, Travel Mobile. Os caras têm uma opção de um chip de 30 dias com 50 GB de dados e você pode usar no mundo inteiro, custa 75 dólares. Outra opção, Americanet Mobile. Os caras também têm planos que você pode usar no mundo todo, planos de 30 dias. O chip vai custar de 55 a 132 dólares e a vantagem deles é que você consegue recarregar o seu chip durante a viagem, caso você tenha consumido todo o seu pacote de dados. Se você for fazer uma viagem curta e você for usar só dados, tem uma que chama Data Plan. Os caras cobram 35 dólares para 5 dias de uso de dados na internet. Eles também têm pacotes para mais tempo, mas esses caras trabalham só com dados, não tem opção de comprar chip para fazer ligação e dados. Então é isso, né? Tem muita opção de chip para comprar, depende do seu caso. Agora, uma coisa que você tem que saber é que quando você tira o seu chip do seu celular e coloca um outro chip para você usar, o seu celular não faz nem recebe mais chamada porque você não está mais em contato com a sua operadora. Você só vai voltar a usar o seu celular para fazer ligação quando você voltar a colocar o seu chip. Uma dica legal que eu faço sempre, geralmente a gente não viaja sozinho. Então o que você faz? Você compra um chip, coloca no teu celular e aí você usa ele como roteador para os outros celulares, tá? Então se você estiver viajando com a família ou com amigos, um chip só basta. Você roteia o sinal daquele celular para os outros e todo mundo usa celular na viagem. Qualquer um desses chips você consegue comprar pela internet. Fica a dica, ó, alguns países, pessoal, são inimigos da internet. Os caras proíbem discursos online, eles podem até prender as pessoas por infringirem as leis de comunicação do território deles. Eu tô falando de Coreia do Norte, Irã, Arábia Saudita, Vietnã, Bielorrússia, Síria, Turcomenistão e o Bahrein.
Então olha só, nesses países você vai ter muito difícil acesso a e-mail, rede social. Então lá, quando você for para esses lugares, se desconecta, esquece a internet e curte cada momento da viagem. Então é isso aí, gente. Se por acaso vocês perderam alguma explicação, volta lá na parte do vídeo onde mais interessa para vocês de acordo com o plano que vocês têm ou com a operadora que vocês contrataram. E eu tenho esses tutoriais, mas eu também tenho um monte de dica de viagem durante as viagens que eu tenho feito e tenho mostrado para vocês o que é legal e o que não é legal fazer em cada destino. Então, para vocês terem acesso a tudo isso, o que tem que fazer? Se inscrevam no canal, dá o seu like, aperta esse sininho para você receber as notificações de acordo com o que eu vou subindo os vídeos. Não se esqueçam também de se inscrever lá no Instagram. Lá vocês têm dicas frescas o dia inteiro, tem os stories das coisas que eu tô fazendo, tá bom? Então acompanhe o seu Lip Travel Show. Viajar é uma delícia, bora comigo! Pessoal, olha só, voltei rapidinho. Tá vendo essa playlist aqui, ó? Ali tem todos os vídeos que eu lancei já no canal. Fica atento.